Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, mais um dia na presença do Senhor. Nós estamos, né? Hoje é dia 4, não, dia 3, né? Desculpa, dia 3 de março de 2026. Estamos a 383 dias do término da geração da figueira. 1 ano e 23 dias. Ontem eu não pude vir, eu estava com muito suor frio. Aí, quando foi de noite, comecei a me dar um resfriado forte. Não é gripe. Paz do Senhor, Rose, Shalom, Amanda, graça e paz, Viviane. Não é gripe, é um resfriado forte. A mudança de temperatura, né? Boa noite, Tânia, Alberto, Shalom, Rosane. Todos sejam bem-vindos. Hoje eu passei o dia inteiro no funga-funga, né? Shalom, Poliana. Mas graças a Deus é só um resfriado. Mas eu vi muita coisa ontem à noite, né? Apesar de eu não estar bem, mas eu estava vendo, eu não estava bem para falar, né? Para estar aqui. Mas ontem à noite eu vi muita coisa. E de tarde também eu tinha visto, já tinha até anotado algumas coisas, né? Eu nem hoje vou ler o livro de Enoque, porque eu tenho alguns assuntos para comentar com vocês. Boa noite, Fernanda, Miriam, boa noite, Aline, boa noite. Que todos sejam. Algumas coisas acontecendo aí no meio do povo que se diz de Deus, né? Shalom, Andréia. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Já ouviram falar isso? Shalom, pastor. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. E é uma verdade. Boa noite, Berenice. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Tem aí uma irmã querida, né? Uma irmã querida, meia brava, né? Então, notícias estão pipocando. Então, mas eu vou falar aqui hoje, eu vou falar sobre algo que pode tirar a nossa salvação. Presta atenção. Algo que pode tirar a nossa salvação. Tanto de um lado quanto do outro. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós temos uma irmã aí brava, né? Ela tá brava porque ela veio com unindo o que não deve unir, né? Alcorão com a Bíblia, né? Não se une o Alcorão com a Bíblia. Boa noite, Maris. Irmãos, presta atenção. A Bíblia é a nossa fonte de... A Bíblia é a nossa fonte de como é que fala? Jornalística, vamos colocar assim. É a nossa fonte de sabedoria. Eu não preciso outros livros para ter sabedoria, entendeu? Eu não preciso de outros livros para ter sabedoria. Eu não preciso estudar escatologia de religiões para ter sabedoria. Paz, Keila. Tá entendendo? Eu não preciso disso. Mas tem um grupo de irmãos que se enveredaram para esse lado, de estudar o Alcorão, para ver qual é exatamente o nosso livro de fé, regra e prática. Exatamente isso. Aí o que acontece? O que acontece, paz de Deus, Fabiana? Acontece o que está acontecendo com essa menina. Eu chamo menina porque ela é uma menina, né? Batalhadora. Tem um filho, como é que diz, que precisa de cuidados, né? Eu entendo a luta dela, mas eu entendo que ela está lutando errado, né? Também. E não há quem a faça parar, não há. Se você for aconselhar, ela vai te jogar 7 pedras na mão, né? Infelizmente assim, né? Infelizmente assim. Mas aonde eu quero chegar? Através de ouvir alguns vídeos dela, eu descobri que a fonte dela de, como é que fala? Como é que diz? A fonte dela de estudo é o Alcorão, junto com a Bíblia, entendeu? Entendeu? É o Alcorão junto com a Bíblia, como tem uns pastores aí também, que estudam o Alcorão, sai daí mesmo, Luciana, estudam o Alcorão, né? E trazem o Alcorão para dentro da Bíblia. Irmãos, é como o pastor colocou, a Bíblia
É a nossa revelação. Eu não preciso de outro livro. Eu não preciso escutar a Baba Vanga. Eu não preciso escutar o Palavitini. Eu não preciso escutar o Nostradamus. Eu não preciso escutar nenhum povo desse. Porque tudo que eu preciso está na Bíblia. Tudo que eu preciso está na palavra de Deus. Eu não preciso. O Alcorão foi um livro escrito por anjo. E a palavra de Deus diz que se vier um anjo do céu, e vos der um outro evangelho, é anátema. Entendeu? É essa daí. Infelizmente, né? Eu tenho dó dela, gente. Francamente, eu tenho dó, sabe? Tenho dó. Ela se perdeu. Como ela se perdeu lá atrás também, na tal Gesara, Nezara, né? Eu cheguei a falar para ela, falei, menina, cuidado, que isso daí é um engano. De repente foi um monte de pastor preso, né? Aí ela parou com a tal Gesara. Aí ela mudou o nome do canal, né? Para não sei o que lá, Apocalipse, né? O nome dela é o Apocalipse, né? Exatamente, foi um anjo na caverna que deu visão para o Maomé. Exatamente isso. Como é que eu vou crer num livro desse? Como é que eu vou crer no livro de Mormons, que foi dado por anjo também? Anjo Moroni, né? Moroni. Não, meu irmão, a palavra de Deus é clara. Ainda que venha um anjo do céu e vos apresente um outro evangelho, seja anátema. Tá entendendo? Então, agora, presta atenção numa coisa. Aonde está o pecado dela? Em ser teimosa. O pecado dela está em ser teimosa e não falar, ó, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos aguardar, né? Eu tô confusa, né? Mas não, cada hora a situação tá ficando pior, porque vai errando mais, porque vai perdendo a noção das coisas. Mas onde está o outro erro? Ontem à noite, eu vi vários irmãos fazendo lives e dando altas risadas da situação dela. Eu tive vontade de chorar. Irmãos fazendo live com ela do lado, né? Colocavam, né, a imagem dela e ela falando e eles dando risada, né? Eles dando risada, caçoando dela. Não foi um e nem dois, foram vários canais fazendo a mesma coisa. Entendeu? Dando risada dela. Em vez de chegar nela, você tá entendendo? Em vez de chegar nela e falar, minha irmã, você precisa mudar, você precisa ser mansa. Sabe, tem gente que mora na cidade que ela mora. Por que não vai lá e na casa dela e fala, minha irmã, vamos orar para esse espírito de teimosia sair de você. Para você entrar na realidade, explicar para ela a história, porque ela não conhece. Uma vez eu falei para ela, minha filha, você precisa estudar história. Você precisa entender o que você está falando. Tem coisa que você está falando que não está certo. A gente pesquisa, a gente não pode bater martelo em nada. Profecia não se bate martelo, a não ser quando você vê a profecia cumprida. Nós estamos aí vendo Jeremias 49 se cumprindo, mas nós vamos esperar para terminar de se cumprir para a gente bater o martelo em Jeremias 49. Tá entendendo? Porque pode ser que não seja a hora, graça e paz, Alexandre. Pode ser a hora de cumprimento, não é agora. Tá entendendo? Então, presta atenção. Então, tem dois lados aí pecando. Dois lados estão pecando. Um lado que é ela sem o fruto do Espírito, tá? Ela não tem o fruto do Espírito. Para você também, Aline. Não tem o fruto da humildade. Não tem o fruto de reconhecer que errou. Não tem o fruto e avança no erro. Tá? Mas do outro lado também tem o grande pecado, sabe? O grande pecado de darem risada dela. Eu não dou risada, sabe? Eu comento a situação, mas eu tô clamando a Deus pela vida dela. Eu tô pedindo a Deus misericórdia, porque podia ser eu que estava no lugar dela. E daí, como é que ia fazer? Podia ser a minha pessoa que estivesse lá. Como é que ia fazer? Outra coisa, irmãos que ficam falando, imitando o dom de língua, para fazer caçoada de irmãos que falam em línguas. Cuidado, meu irmão, isso é pecado. Cuidado. Isso é pecado. Ontem eu entrei num canal e tinha lá, né? Irmã, ela não muda. Eu sei, pastor, que não muda, eu sei.
Mas é pedir para Deus mandar uma trombeta, porque ela é uma pessoa necessitada, sabe? Uma pessoa necessitada. Uma pessoa que tem um filhinho pequeno, que tem problema de saúde, a criança, você tá entendendo? Então é o seguinte, eu tô clamando a Deus para Deus fazer uma obra, mandar alguém falar com ela, que ela escute esse alguém, você tá entendendo? Porque ela é uma moça fiel a Deus. Ela tá enganada. Ela entrou num engano tenebroso, tá entendendo? Tenebroso. Agora tem esse pessoal que tá fazendo chacota dessa situação. Ela é teimosa. Tá fazendo chacota da situação. Você tá entendendo? Tá fazendo assim, tá colocando ela abaixo de tudo. Você tá entendendo? Parece que ela quer ser bem reconhecida. Sim, é natural da mocidade, né? Natural da mocidade. Mas eu tenho muita pena. Tenho muita pena, tá entendendo? E não quero mal para ela de jeito nenhum. Quero que Deus, sabe? Meu Jesus, se ainda for lá, aí que a coisa vai feder mesmo. Meu Deus, misericórdia. Então, meus irmãos, é o seguinte, que Deus leve alguma trombeta para tocar no ouvido dela lá, sabe? Para ela não entrar, porque daqui a pouco Deus deixa ela no espírito da mentira, né? Daqui a pouco Deus vai deixar ela no espírito da mentira. O Irã é peça-chave nos últimos dias? Claro que é peça-chave. Mas ele não é o homem da abominação, não é ele. Não é ele o homem da abominação. Ele faz parte de Gog e Magog. Ele faz parte de Gog e Magog, entendeu? Ela... eu sei, eu vi lá. Não, agora ela disse que não vai... Ele não morreu e vai provocar uma falsa ressuscitação, né? Negócio, né? Vamos aguardar, né? Se for exatamente, pastor, vamos aguardar que nem Gamaliel. Então, mas o que eu fico triste, porque esse lado dela... Boa noite, Lorena. Esse lado dela tá pecando. Ela tá pecando enquanto ela estiver desse jeito. Mas do outro lado também o povo tá pecando. O povo tá achando que tá zombando dela. Estão fazendo grande coisa? Não. Eles estão no pecado igualzinho dela, até pior. Usando dela para fazer zombaria, usando dela para juntar um monte de gente no chat para acabar com a vida da moça. Irmãos, vamos ter misericórdia. Vamos pedir a Deus, como o pastor colocou aqui, vamos aguardar, né? Vamos aguardar os dias e que nesses dias ela possa refletir, né? Nesses dias que ela possa refletir. E também, no mesmo irmão que eu vi, né, fazendo chacota dela e ó aí a Nábia, e agora Nábia, você tá entendendo? Era também o mesmo irmão que estava fazendo chacota das línguas dos anjos, entendeu? Eu não vou falar o nome aqui, Lorena, mas o pessoal vai colocar aí para você, tá? O nome eu não vou falar aqui não, porque eu não quero... Apesar que todo mundo sabe, mas eu não quero falar, entendeu? Não quero para não piorar a situação da pessoa, né? Então, e nesse canal desse irmão, além de falar dela, ainda fazendo chacota da língua dos anjos. Irmãos, olha, presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Aquilo que, boa noite, Meire, aquilo que a tua boca falar, você vai ter que dar conta das tuas palavras. O que esse povo está fazendo de gozação dessa menina, e esse outro fazendo gozação das línguas dos anjos, porque tem igrejas falsas que estão imitando o que não deveria imitar, ele está no mesmo pecado. Ele está no mesmo pecado, entendeu? Então toma cuidado. Nós temos que tomar cuidado, entendeu? Porque é o seguinte, essas pessoas, elas vão dar conta a Deus da palavra, da boca delas, entendeu? Eles vão dar conta dessa palavra. Sabemos que Satanás veio para enganar, persuadir e tentar imitar o cordeiro. Ficou 3 dias e ressuscitou. E Satanás provocar isso que sigam a besta. Exatamente. Mas, entendeu? Então, prestem bastante atenção. Não entre nem nos chats dessa gente, tá? Não entre, meus irmãos. Se for para você entrar, é para você olhar e pedir a Deus misericórdia.
Mas participar, eu tenho um aí que eu já não faço mais parte do canal dele, não faço mais parte, não quero saber, a voz dele me incomoda. Eu mandei 2 recados para ele pela esposa e falei: olha, cuidado, você está pecando, não faça mais isso, não faça gozação da língua dos anjos, que muitos irmãos falam pela palavra de Deus, são verdadeiramente irmãos usados por Deus. Não faça isso porque você está pecando. Numa dessas vezes a esposa dele falou para mim: eu já avisei, irmã Ruth, eu já avisei, mas não adianta falar. Então cuidado, irmãos, cuidado. Outra coisa, profecia, né? Profecia, a gente interpreta. Não é pecado interpretar. Agora, o pecado é você tomar posse da profecia. A profecia não é nossa. A profecia foi Deus que colocou na Bíblia. Deus mostrou para Ezequiel, mostrou para Daniel, mostrou para Isaías, mostrou para João, mostrou para muitos. Jesus falou. A interpretação nós podemos dar. Eu não estou pecando em interpretar, né, irmãos? Ó, eu estou estudando, né, a história, isso, aquilo. Eu acho, né, na minha visão, é isso aqui. Agora, você se apossar da profecia e fazer daquilo, graça e paz, Eliane, e fazer daquilo uma possessão sua é diferente. Entendeu? Pois é, pastor, desse jeito aí. E o pior é na boca do povo crente, né? Porque esses também vão dar conta a Deus das palavras que eles estão falando, né? Isso é que é pior. Então, meus irmãos, qual é o meu conselho? Não entrem nessa questão. Se puder, se você for íntimo dessa pessoa, se você conhece ela pessoalmente, vai na casa dela, conversa com ela. Quem sabe Deus vai te usar para falar com ela. Você que mora, nem sei onde que ela mora direito, acho que é São Paulo, entendeu? Então, conversa, né? Conversa com ela, mostra para ela ficar calma por uns dias, né? Se aquietar, porque quanto mais ela fala, mais ela tá se enrolando, mais tá ficando perigosa a situação, né? Porque com Deus não se brinca. A gente não se aposta das profecias do Senhor. Não, não se aposta. A gente analisa, a gente estuda, a gente lê, a gente conversa com um aqui, com outro ali, cada um tem sua percepção, você vai juntando as percepções, parece que vai formando um arcabouço, né? Mas em nenhum momento se bate o martelo. É como eu digo, eu só bato o martelo numa coisa, nos selos eu bato o martelo, entendeu? Pois é, sangue de lampião, é bem por aí, pastor. Nisso eu tenho certeza que os selos estão se abrindo, com certeza. Aliás, já se abriram, né? Nós já estamos indo para o último selo. Olha o mundo que jeito que tá. Olha o mundo que jeito que tá. E falar no mundo que jeito que tá, né? Recados dados. Eu vou passar para vocês o que o Javier Palacios falou hoje. Presta atenção. Exatamente, Luciano, o que nós sabemos é que Jesus está às portas e as profecias estão se cumprindo, né? O Javier Palacios hoje fez como é que diz? A live da lua de sangue, né? Ele colocou, eles pegaram pela visão que estava tendo na Nova Zelândia, tá? Então eles pegaram as imagens que estavam dando na Nova Zelândia. Lá foi às 7h30 da manhã aqui, lá era 4h30 da manhã. Foi a hora que eles começaram a ver a lua de sangue, tá? Eu vou passar aqui para vocês aquilo que ele falou sobre essa lua, a interpretação dele, tá? A interpretação dele através dessa lua. Vou bater martelo? Não, é uma interpretação dele. Gosto da interpretação dele porque até hoje eu não vi falhas. Até hoje eu sigo ele desde 2017. Em 2019, em 14 de dezembro, não me esqueço daquele dia, 14 de dezembro de 2019, que teve aquele eclipse, né, anel de fogo, e ele falou, irmãos, o mundo não será mais o mesmo daqui para frente. E o mundo realmente virou, entendeu? Não, já foi agora essa madrugada aqui passada. Ele disse o seguinte, presta atenção aqui, ó.
Depois deste eclipse, as coisas vão piorar e acelerar. Essa alinhação de planetas através dela vem uma mudança de tempo, vem uma mudança na Terra. Tá? Em 2019, houve uma conjunção da mesma forma que houve ontem, no dia 28, aliás. E o mundo mudou, ele citou isso. A Lua, nesse caso aqui, está representando a humanidade. Entendeu? Está representando a humanidade. A humanidade não quer guardar os mandamentos de Deus, eles não querem. Paz de Cristo, titia. Acho que é isso, né? Não querem guardar os mandamentos de Deus. Haverá uma mudança drástica de hoje para frente. O custo da guerra levará à queda da Babilônia econômica. Presta atenção. Hoje até o pessoal que trabalha com petróleo estão falando sobre o aumento dele. Exatamente, a falta de comida, exatamente isso. Olha isso aqui. O custo da guerra levará à queda da Babilônia econômica. A Babilônia econômica ela está na Inglaterra, tá? E outra parte nos Estados Unidos. Presta atenção nesse detalhe que ele colocou aqui. Ele colocou algumas informações que não nos é passada aqui no Brasil. Presta atenção. Ele colocou algumas informações que não são passadas para nós aqui no Brasil. E Shalom, Leninha, através dessas informações, ele organizou os pensamentos daquilo que está para acontecer. Presta atenção. O Irã gasta $100 para atacar Israel. Presta atenção. Israel gasta $500 para se defender. Cada ataque de $100 que o Irã faz, escuta bem isso. Cada ataque de $100 que o Irã faz, Israel gasta 500 para cada 100. Tá entendendo? O Irã está gastando muito pouco para guerrear, mas Israel está gastando muito para se defender. O Irã está usando drones, que esses drones vêm da China. O Irã está usando uma tática de enfraquecer o opositor. Presta atenção. Automaticamente, Israel ficará vulnerável, pois os Estados Unidos vão quebrar. Os Estados Unidos está com frentes de guerra, frentes de batalha em vários lugares, na América do Sul, América Central, na China, em Taiwan, no Mar do Japão também, estão protegendo. Vocês estão entendendo? Na Europa. Então ele diz o seguinte, através dessas notícias, tá? Ele diz que os Estados Unidos vão ficar completamente sem dinheiro, eles vão quebrar. O Irã está usando uma tática de enfraquecer o opositor. Nesse meio tempo, em que tudo isso está acontecendo, a China está buscando invadir Taiwan, fazendo com que os Estados Unidos leve a sua grande massa de soldados para lá, para Taiwan. E o que vai acontecer? Eles vão enfraquecer Israel. Israel vai ficar sozinho. E aí ele disse o seguinte, tanto é que quem ouviu Javier Palacios, por favor, eu não consigo escanear aquele QR Code do livro do Trump, que ele fez um livro mostrando quem é realmente o Trump. Quando eu consigo, o QR Code dá de novo no canal dele. E ele tem um livro naquele QR Code, eu não estou conseguindo. Se alguém conseguir, por favor, manda para mim, tá? Que eu tô louca para ler esse livro dele. Ele disse o seguinte, exatamente, olha só o que ele disse. Donald Trump é descendente dos amalequitas. Vocês sabem quem é o amalequita, né? Vocês sabem quem são os amalequitas? Quem é Amaleque? Vocês sabem quem é, né? A China é a provedora do Irã nos drones.
Os ataques do Irã estão sendo feitos em drones. Entendeu? Exatamente. Ela está cercada de tropas por todos os lados. Só não está cercada por cima, que por cima ela anda. Ela vai com os aviões dela. Exatamente. Neto de Esaú, pastor. E ele é, ele é o quê? Maldito, né? Ele é maldito. Porque Esaú... Paz, Maranata, vem, Yeshua. Esaú amaldiçoou Jacó. E Amaleque, que é o filho de Esaú, também amaldiçoa o povo de Israel. Não se esqueça que Amã era filho de Amaleque. Ele é o Agagita, né? Entendeu? A China é a provedora do Irã nos drones. A China manda drones e os Estados Unidos ataca com aviões milionários. Presta atenção. A China envia drones para o Irã e o Irã ataca Israel e ataca as, como é que falam? As bases americanas com drone. Gasta o mínimo. Mas os Estados Unidos ataca eles com aviões milionários. A consequência é que Israel vai ficar sozinho. Exatamente, porque ele desprezou a primogenitura. China, Irã e Rússia têm um pacto de ser um escudo para o outro contra os Estados Unidos. Presta atenção. A China, o Irã e a Rússia, que é a turma que vai ser Gog e Magog, tem um pacto entre eles de um ser escudo para o outro. Entendeu? Olha isso. Contra os Estados Unidos. Todas as investidas dos Estados Unidos no Ocidente, aliás, no Oriente Médio, eles nunca terminam a situação. Eles sempre abandonam. Não abandonaram o Afeganistão, deixaram todo o armamento lá dentro? Não fizeram isso? Como é que fala? Não fizeram o... Como é que diz? Não fizeram o... Ô, Senhor, misericórdia, minha cabeça. Entraram no... Como é que diz? No Iraque também. Abandonaram no meio da situação. Entendeu? Exatamente, Lorena. A profecia diz que Israel será traído e abandonado. Exatamente aqui, ó. Todas as investidas dos Estados Unidos no Oriente Médio, eles abandonaram. Os soldados americanos estão esgotados fisicamente e psicologicamente. Diz que o Javier Palacios disse que o número de suicídio no meio dos soldados é uma coisa absurda. Ninguém fala. Mas ele disse que é uma coisa absurda. E do mesmo jeito que estão os soldados americanos, também estão os soldados israelenses. Diz que nunca houve tanto suicídio como está havendo em Israel. Entendeu? Mas a ideia dos Estados Unidos é quebrar para haver um reset. Sim, vai haver um reset. No mundo inteiro vai haver um reset. É quando o homem, né? O homem do pecado vai se levantar. Dando o que eles vão fazer com a situação, né? Os jihadistas estão sobre todo mundo. Presta atenção. A jihad islâmica está no mundo inteiro. A Europa está tomada. A Europa já não tem quase europeu. A Europa só tem jihadista. Praticamente é 60% de jihadista lá dentro. Eles estão esperando a ordem deles agirem. E como é que eles vão agir? Eles vão começar a matar a população. Eles vão começar a acabar com o povo. Entendeu? Exatamente, que é o país que está mais em missão real no mundo. Exatamente isso aqui, ó. Os jihadistas estão sobre todo mundo esperando a ordem para agir. Agora, ele diz que agora, a partir de hoje, já é o início do fim. A mudança para a volta de Jesus. A África está repleta de jihadistas também. A Espanha está dando as costas a Israel. Vocês viram o que a Espanha fez, né? A Espanha não deixa usar a base militar deles para abastecer os aviões. Não deixa. E isso é contra Israel.
E a palavra de Deus diz que aquele que te abençoar, eu te abençoarei. E aquele que te amaldiçoar, eu te amaldiçoarei. Tá na palavra, tá escrito. Exatamente, são de esquerda. A Espanha está dando as costas para Israel. A Espanha já tem nas costas dela a Inquisição, já tem nas costas delas a expulsão dos judeus. Presta atenção. E agora eles estão fazendo isso. Barcelona é o maior centro jihadista dentro da Europa. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas no Alcorão, né? O Alcorão diz que aonde um islâmico colocar a planta do pé, aquela terra é dele. Ele pode matar todo mundo que ele tem direito àquela terra. Então, quando o Império Turco-Otomano, eram islâmicos que estavam ali. Eles invadiram, né? Eles invadiram a Espanha. E levou um tempo para poder tirar eles de lá. Então, eles estão voltando, eles já estão lá. A terra já é deles outra vez. Olha aqui, ó. Barcelona é o centro jihadista da Espanha. Que o pastor colocou aí, ó. Dizem que Barcelona era muçulmano. Pois é, isso aí. Na América do Sul, eles já estão prontos para atacar. Ele falou isso hoje. Na América do Sul, eles já estão prontos para atacar. Isso são notícias que estão saindo nos jornais de fora do Brasil. No Brasil, você não vai ver essas notícias. Presta atenção agora no que ele colocou aqui. Trump não tem apoio do Congresso. Trump não tem apoio no Congresso. Então, na hora que começar a gastar demais, que vê, o Congresso vai tirar ele. Eles estão falando isso. Mas não se esqueça que ele tem o negócio do pacto lá que ele fez, lá no... Que ele é o chefe, né? Até que ele morra. Lá do... Como é que chama? O pacto de Abraão. Entenderam? Não se esqueçam disso. Exatamente. Trump não é... Presta atenção no que ele colocou aqui, ó. Trump não é inglês. Ele não é descendente de inglês. Porque nos Estados Unidos foram os ingleses e os irlandeses que fizeram a colonização americana. Certo? Trump não é um desses. Trump é um alemão. Boa noite, Edna. É um alemão. A estratégia é desestabilizar a zona. Presta atenção. A zona, o Oriente Médio. E deixar Israel. E ele disse o seguinte. O pai do Donald Trump é Frederick Cristo Trump. O sobrenome de Trump é um nome alemão, Durf, que eles traduziram para Trump para não ter problemas na Segunda Guerra Mundial, para que eles não fossem perseguidos nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então eles inverteram o nome e passaram para Trump, mas era D-R-U-F-F o nome dele. Presta atenção, o nome da família dele. O Trump vem dos Amalequitas, que era neto de Esaú, né? E a mão de Amaleque se levanta contra o trono de Deus. Amaleque se levanta contra o trono de Deus. É a mãe dele escocesa, mas o pai é alemão. Entendeu? E ele conhece ela nos Estados Unidos. O pai do Trump conhece a mãe dele nos Estados Unidos. Ela era garçonete. A mão de Amaleque se levanta contra o trono de Deus. Tá? Aí ele colocou os textos aqui. Gênesis 36:12, se você quiser anotar. A mãe dele é escocesa, pastor. Mas ela era garçonete, né? Mas o pai não. O pai é alemão. Tá? Êxodo 17:16, Deuteronômio 25:18 e 1 Crônicas 4:42. Todos esses textos se relacionam a Amaleque, tá? Quem é que é descendente de Amaleque? Amã. Amã é descendente de Amaleque. Lembra de Amã? Lá na, como é que diz no livro de Esther? Tá lembrado? Que Amã queria matar todos os judeus. Amã foi um descendente daquele homem que Saul não matou, né? Saul não matou ele,
que Deus mandou matar e Samuel foi lá e matou. Aquele rei, né? Agag, né? Agag, descendente rei amalequita. E Amã é um dos descendentes de Agag. E Amã, a linhagem dele subindo, né? Vindo, você vai encontrar Adolf Hitler e Trump. São descendentes de Amaleque. Eles vêm. Então ele disse o seguinte aqui, que através disso, através desse espírito, né? Espírito de Amã, porque olha aqui, ó, aquele povo jihad islâmica, esse povo todo aí, eles têm um espírito de Amã dentro deles. Eles têm um espírito de Amaleque dentro deles, esse espírito de destruição. Entendeu? Espírito filisteu, né? Destruir o povo de Deus. Esse é o espírito que habita naquela gente. Entenderam? Então, isso daí agora vem um massacre para Israel e para o seu remanescente. Esse remanescente, meu irmão, não é só quem está lá em Israel. Quem está por todo mundo. Presta atenção. Aí ele disse o seguinte, que os Estados Unidos e Israel têm munição para dias. O Irã ainda tem munição para meses. Foi uma das coisas que ele falou no final. Que Israel e os Estados Unidos têm munição para dias. E o Irã tem munição ainda para meses. Então nós temos que ficar de olho no que está acontecendo, clamar ao Senhor pelas nossas vidas, saber que Deus vai guardar o seu povo, saber que o Senhor vem. Não vamos nos esquecer do que Deus mostrou para aquela senhorinha lá em 1968, né? Não vamos nos esquecer, porque aquela é uma revelação fiel. Aquilo que o pastor José Manuel, que eu li aqui para vocês, tentei ler, né? Não fui tão lendo assim, tão perfeito, mas acho que deu para entender. O que o pastor José Manuel trouxe de estudo não foi revelação, foi estudo. E através do estudo o Espírito Santo vai orientando. Então, irmãos, eu creio que Deus vai fazer uma limpa no nosso país. Eu creio nisso. Deus vai fazer uma limpa nisso aqui. Ele vai, se precisar, arrasar a terra. Mas ele vai guardar um remanescente para a sua volta. Em terras, como é que fala? Em terras da América do Sul, das Américas, da América Latina. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no amor, porque Deus é bom em todo tempo. Deus não vai jogar a gente, meu irmão. Aí temos que falar assim, mas Daniel foi parar na cova. Foi, mas Deus livrou Daniel da cova. Né? E a palavra de Deus diz que nós não fomos feitos para ira. Então nós não vamos ficar aqui para ira. Nós vamos ser tirados antes da ira daqui. Então, meus irmãos, é o seguinte. Nós temos aí 1 ano e 23 dias para o término da geração da figueira. Entendeu? Exatamente, o interesse de Edom e Ismael é na Terra Santa. Tanto que, né, o trombeta quer fazer as tendas palacianas dele na faixa de Gaza. Isso eu não estou falando, eu estou falando das tendas palacianas porque a Bíblia fala isso e eles têm um projeto para fazer. Eu estou falando uma coisa que na Bíblia está escrito e eles estão com um projeto para construir. Tanto que eles limparam a faixa de Gaza para poder construir os cassinos, os resorts, as praias maravilhosas que eles vão fazer no Mediterrâneo, na faixa de Gaza. E confere com Daniel, né? Daniel 9,45, acho que é isso, que fala que ele vai estar nas suas tendas palacianas. E aí quando você olha para a tríade, né? Rússia, China e Irã, você vê o seguinte, que eles vão vir contra, porque eles têm raiva dos americanos, eles têm raiva de Israel. E queira ou não queira, os americanos estão ligados com Israel. Eles estão ligados, nós estamos vendo, estou falando de notícia, não estou nem falando, né? Estou colocando a Bíblia na notícia. Não estou fazendo aqui ginástica mental, presta atenção, não estou fazendo ginástica mental.
Mas por que eles foram escolher só a faixa de Gaza? Por que eles não escolheram Tel Aviv, né? Tem tanto lugar para eles escolherem, foram escolher bem a faixa de Gaza, onde está escrito em Daniel, que fica entre o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, e o Monte Santo do Senhor, que é Jerusalém? Pois é, já estão vendendo terras em Gaza. Pois é, vocês estão entendendo? Agora ele faz esse board, né? Board, que não sei, tratado de paz, né? Não sei como é que chama lá. Ele fica como chefe majoritário, né? Chefe até morrer. O genro substitui. E ele ali vai ter os magnatas, né? Da Babilônia de Silício, né? Entendeu? A briga é lá que eles vão ficar. Os Estados Unidos vai quebrar e eles vão transportar o império deles para lá. Interessante isso, interessante. Então vamos aguardar os próximos passos, ver o que vai fazer, o que vai acontecer, né? Seja o que for, seja quem for, nós sabemos de uma coisa. Eu estou esperando Jesus Cristo de Nazaré. Você está esperando Jesus de Nazaré? Eu estou. Vamos ler aqui, né? Vamos ler aqui o último capítulo do Apocalipse, porque a nossa esperança está aqui, ó. A minha esperança não está no anticristo. O anticristo a gente fala por especulação, né? Ele já está aí, ele está reinando. Nós não sabemos exatamente quem é, né? Mas sabemos que o ministério dele já começou. O ministério dele já começou, né? Mas nós estamos aguardando Jesus de Nazaré. Mas por que é importante que eu saiba quem? Procure saber quem é o anticristo, para eu não errar. Tem uma coisa que ele vai trazer. É uma marca. E eu não posso aceitar essa marca. E eu tenho que ficar esperto para saber qual é a jogada dele para nos enganar. Porque a palavra de Deus diz que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Enganará, né? Até os escolhidos. Eu não quero ser enganada. O último é Jesus Cristo, chegará no final. Jesus Cristo vem buscar o povo dele antes da ira. Agora, a segunda vinda dele é quando ele desce com todos os seus santos no Monte das Oliveiras. Está lá em Zacarias 14. Leia lá para você ver. Zacarias 14. Quer ver? Vamos ler Zacarias 14? Para tirar a dúvida. Zacarias 14 é a segunda volta de Cristo. Mas ele vai nos tirar daqui. Ele vai nos tirar daqui antes da ira. Porque nós não fomos criados para ira. Nós somos criados para a bênção, né? A Ucrânia era o centro das bagunças e exageros. Olha no que está virando. Terra destruída. Cuba era o centro dos bilionários do mundo. Jogos, bagunça e órgãos. Olha o que virou. Terra destruída. Exatamente. O Brasil não está muito longe, né, pastor? O Brasil não está muito longe, não. Eu creio. Olha, Irene, eu não sei, minha irmã, eu não tenho ainda. Eu sei que ela é o caminho da marca, mas não tenho certeza ainda, entendeu? Eu sei que ela é o caminho da marca. Ela é o caminho da marca. Mas eu não tenho certeza, porque a biometria, ela não instala nada em você, né? Ali diz que vai ser posto uma marca. Posto quer dizer colocado, você é colocado, é batido alguma coisa, é feito algum carimbo, alguma coisa na pessoa, né? Mas eu não posso, e vou dizer para você, eu tenho orado ao Senhor para o Senhor me mostrar. Até agora eu não tive uma resposta, sabe assim? Eu não posso te dizer, mas posso dizer uma coisa, como aquele líquido no braço faz parte, né? Faz parte. Ele ainda não é, mas ele pode vir a ser na última dose, né? Entendeu? Ele está fazendo sequelas no corpo do povo? Está fazendo. Isso tudo é para acostumar o povo a obedecer, né? Esse é o perigo, é a obediência, entendeu? Vão colocar alguma coisa que será identificado por biometria, exatamente. Então, a biometria é o caminho, como o líquido foi o caminho, entendeu? Como o líquido no braço foi o caminho. Isso é o caminho, né? Entendeu? É a nanotecnologia, exatamente isso.
Mas eu ainda não tenho assim, sabe, as VACs, né? Eu tenho praticamente certeza que o início não, mas o final sim. Você acredita que a marca é antes do... Acredito. Antes do arrebatamento. Antes da igreja ser tirada daqui. Eu acredito, Luquele, que é a última dose, como foi colocada, né? Que é a luciferase, né? A última dose. Entendeu? Exatamente, pastor. Forma de controle, como hoje somos controlados por uma identidade ou CPF. Ó, para quem falou aí, né, da volta de Cristo, olha aqui, ó. Capítulo 14 de Zacarias, diz assim, ó. E acontecerá naquele dia que haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Não, peraí, desculpa. Já estou lá na frente já. Vou ler do início, tá? Eis que vem o dia do Senhor, é a segunda vinda de Cristo, e que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja, a batalha de Gog e Magog, contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e com todos os seus santos contigo, ó Senhor. Tá entendendo? Todos os seus santos. Presta atenção. Todos os seus santos contigo, ó Senhor, e pisarão no Monte das Oliveiras. Esse é o dia do Senhor. Esse é o dia que ele vai mandar os anjos buscarem aqueles que estão guardados nos confins da terra. Mas quem são aqueles? São aqueles que vão passar o milênio. Porque os outros já foram glorificados. Entenderam? É muito lindo isso daqui. Então nós vamos ser livres da ira. A grande tribulação nós vamos passar aqui. Nós vamos ver quem é o homem. Nós vamos ser perseguidos por causa da marca. Mas o Senhor nos tirará antes da ira. Antes da ira. As 7 taças da ira. Nós seremos retirados. Eu acredito, não estou batendo martelo não, que nós vamos ser retirados daqui na 5ª trombeta. Porque a 5ª, 6ª e a 7ª são os 3 ais, e a 7ª trombeta é quando o anjo anuncia que os reinos de Deus os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Então a 7ª trombeta é a trombeta que anuncia que os reinos passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. A trombeta que nós vamos ouvir é a última trombeta da festa das trombetas. Essa é a trombeta que chama os salvos para serem transformados, para estarem diante de Cristo, diante do Cordeiro. E ele nos apresentar diante do Pai, como está lá em Apocalipse, acho que 8, né? Viu uma grande multidão, né? E ele perguntou, Senhor, de onde vem essa grande multidão? E ele disse, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Entendeu? Agora, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Grande tribulação não é o que vai passar agora só. A vida do crente é uma grande tribulação. Ou você acha que não é? Você acha que a vida do crente é tranquila? Você acha que é? Quantos irmãos passaram pelas grandes tribulações da vida? Dos desesperos da vida? Você acha que todo crente já não passou pela grande tribulação no momento da sua vida, não? Claro que passou, meu irmão. Claro que passou. Entendeu? Ruth, assisti uma reportagem que este vale abrir e pôs
Rochas são rochas de material de giz. Que o Monte das Oliveiras, ele já está se abrindo já. Entendeu? Exatamente, pastor. Estamos em 2000 anos de grande tribulação. A Inquisição não foi uma grande tribulação? Né, pastor? A Inquisição? As indulgências não foi uma grande tribulação? O povo morria porque não queria se dobrar para a igreja, porque queria estar no evangelho genuíno. Olha isso, gente. Aquilo foi grande tribulação. O que nós vamos passar agora, vou dizer para você, vai ser terrível, mas não chega ao ponto da Inquisição, não. Hitler, exatamente. O homem do bigodinho, exatamente isso. Uma grande tribulação. Tá entendendo? A qual nunca houve na Terra, gente. Cada vez ela piora. Então, aquela grande multidão que João viu é da grande tribulação dos 2000 anos que Jesus nos deixou aqui na Terra. Por que será? Presta atenção. Por que será que o samaritano deixou aquele doente, que é a humanidade, na mão do estalageiro? Você já parou para pensar nisso? Ele estava doente. Exatamente, Viviane. Cada geração tem uma grande tribulação. Exatamente isso. Presta atenção, gente. É só a gente raciocinar. Não é agora. É claro que agora nós vamos passar por um período que não vai ser brincadeira. Mas o Senhor estará conosco. Exatamente. Perseguição da igreja nos impérios. Exatamente. Agora é a grande tribulação causada pela tecnologia. Não vai ser mais somente pelo homem, né? Vai ser pelo que ele criou, né? Pelos demônios que vão habitar a tecnologia. Mas a grande tribulação não é depois do arrebatamento? Não, depois do arrebatamento é a ira de Deus. O que nós estamos vivendo não são princípios de dor. O princípio de dor já passou faz tempo. Nós estamos já na contração do parto. Nós estamos na contração do parto. O princípio das dores já foi há muito tempo. Muito, muito tempo. Isso aí eu não tenho medo de falar, não. Entendeu? Nós já estamos na contração do parto. A criança já está para nascer. Apocalipse 12, gente. Já está para se... Apocalipse 12 está se cumprindo já. Mas olha aqui, ó. Que lindo aqui, ó. E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha isso, saúde das nações. Você vai falar assim, mas irmã Ruth, nós vamos estar todos salvos, não vai morrer mais. Mas as nações vão ter o corpo de Adão. Eles precisam comer da árvore para poder ficar bem, entendeu? Eles são nação, não tem corpo glorificado, eles não vão morrer, mas eles não têm corpos glorificados. Tá entendendo? Olha aqui, ó. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e o reinarão para todo sempre. Olha o que diz aqui, vou ler mais uns 2 versículos. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E ele disse-me, olha, não faças tal, graça e paz, Andréia, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, e dos profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então vamos adorar a Deus, né? Tem aquele corinho que diz, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar
seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Ele veio em nossa vida num dia sem igual, trocou meu coração por outro tão real. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, vamos firme para a nova Canaã. Vamos firme, porque tem uma coroa que nos espera. Vai valer a pena passar tudo aqui. Segura a tua língua dentro da boca. Fortalece a tua fé em Jesus. Se veste das armaduras de Deus. Entendeu? Era uma benção, né, pastor? O fogo caía na igreja, né? O fogo caía na igreja nesse período aí. Eu cantava que eu chorava. Eu regia. Eu cantava na frente da igreja. Eu que puxava os hinos na igreja. E era uma benção. Nossa, o Espírito Santo invadia a nossa vida. Invadia, a gente sentia como se os pés estivessem saindo do chão. Que nós possamos, isso, irmãos, é avivamento. Isso é avivamento, é você sentir o poder de Deus no teu coração. Pede para o Senhor avivar a tua alma. Pede para o Senhor avivar o teu ser. Pede para o Senhor avivar as tuas entranhas. Pede para você sentir o poder de Deus na tua vida. Porque a hora que você sentir isso, você não quer mais nada daqui. Você só quer adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque em ti está a nossa esperança, em ti está a nossa redenção. E eu te peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha nos fortalecer na tua graça, que o Senhor venha, Senhor, fazer uma obra dentro de nós, aviva a tua obra dentro dos nossos corações. Aviva, Senhor, a tua obra dentro de nós, que nós possamos ver a tua glória, que nós possamos estar diante da presença do teu Filho em novidade de vida. Ajuda, Senhor, a nossa incredulidade. Ajuda, Senhor, a nossa pequena fé. Ajuda-nos, Senhor, a estar firmes, agarrados nas tuas vestes. Ajuda-nos, Senhor, a manter a nossa boca fechada. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para os nossos irmãos com carinho. Ajuda a entender as situações que estão acontecendo. Ajuda-nos, Senhor, a dissipar o mal da nossa vida. Sê conosco, Pai. Livra as nossas almas de pecar contra Ti. Guarda-nos, Senhor, porque a nossa vida pertence a Ti. A nossa vida é Tua. Nós Te entregamos o nosso ser. Nós Te entregamos a nossa estrutura. Nós Te entregamos, Senhor, as nossas mentes. Nós Te entregamos, Senhor, tudo que há em nós. Bendiga o Teu santo nome. Que nós possamos Te adorar na beleza da Tua santidade. Que nós possamos estar naquela grande multidão que João viu, que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que branquearam os seus vestes na Tua palavra, que obedeceram a Tua voz, que tiveram condições, mesmo fracos, mesmo cansados da jornada, mesmo com os joelhos titubeantes, com as nossas mãos estremecendo, mas nós não largamos de Te servir, nós não largamos de Te adorar, nós não largamos, Senhor, de estar diante da Tua presença. Vem nos ajudar, vem nos dar a paz que excede a todo entendimento, porque nós necessitamos dela para passar os dias que estão vindo aí. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, no nome honrado de Jesus, o Nazareno, o Teu Filho amado que vive para todo sempre. Amém
e amém. Que o Deus possa abençoar cada um aqui. Que o Senhor possa colocar a sua mão na tua vida, te dar a paz que você está precisando, te dar o conforto que você precisa para você ficar firme na presença do Senhor, para você não titubear, você não sair da fileira do meio. Entenda uma coisa, as extremidades não prestam, mas quando você está no meio do caminho, você está olhando para o alvo, esse alvo vai te guardar dos extremos, meu irmão. Extremo não é para o crente. Nem o extremo da direita, nem o extremo da esquerda. Nosso caminhar é no centro da vontade de Deus. Põe isso na tua cabeça. Entenda isso. Põe isso dentro de você. Busca Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E confia no Senhor, porque Ele vai livrar o seu povo. Nem que seja na morte, mas você vai ficar livre da segunda morte. Que o Pai abençoe a todos. Se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos juntos outra vez. Amém? Fiquem na graça de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.